Entrevista com Dona Nagiba Abraão Dib, São Paulo, Oficina Cultural Oswaldo de Andrade, Oficina em Memória Oral, 7/10/92, entrevista Luci e Joyce, fita 5, entrevista 5. Dona Nagiba, qual é o seu nome? Nagiba Abraão Dib. O local que a senhora nasceu e a data de nascimento? Aqui em São Paulo, na rua Visconde de Parnaíba. E o seu pai, o nome dos seus pais, local e data de nascimento dele? Meu pai é Antônio Nassar Dib. Minha mãe, Babi e Jorge Abrão. E nome do seu avô, local que eles nasceram? Só sei da minha avó materna, que é Meire. Meire. O local que ela nasceu? Quem? A sua avó materna. Onde? No Líbano. Líbano? É. Data de nascimento a senhora não lembra dela? Não, eu não sei porque ela veio antes de eu nascer. Ah, certo. Foi embora com meus documentos. Conta um pouquinho de como que era a sua família. Como que era a sua família, assim, quantos irmãos a senhora tinha? Eu tenho só uma irmã. Não posso dizer muito da minha família, porque minha mãe logo começou a aparecer distúrbio mental e meu pai não suportava, porque ela gritava muito e brigava. Mas isso quando, mais ou menos? Eu era muito pequena ainda. Eu tinha uns 2 anos ou 3 anos. Depois meu pai reconciliou, nasceu minha irmã. Depois ele voltou a viajar. Ele saía para longe, ficava dias fora. E eu fui criada mais ali pela Rua Pajé, Rua 25. Minha mãe começou a cozinhar no restaurante. Mesmo doente, ela trabalhava. Que bairro que era? Na Rua 25, Rua Barão do Prá, ali eu morei. Morei em diversos porões ali da Rua 25, que papai sumiu. E eu então, ficava horas e horas, às vezes trancada, às vezes nós fugíamos, eu e minha irmãzinha. E tem muito trecho da minha vida que foi bem difícil. Conta um pouquinho desses trechos. Eu sei que a senhora foi parar num orfanato, né, numa escola. Depois a minha mãe começou a mostrar mais agressiva, largava nós sem comida. Um dia ela pôs fogo no quarto. Foi quando uma senhora pediu ao juizado que levasse eu embora. Pediu para minha mãe se deixava que eu ficasse junto com a filha dela, ela tinha sido vizinha nossa. E a menininha dela se apegou muito a mim. Então ela me levou embora, mas minha mãe não tinha deixado. E ela me levou para Rio Claro. Lá eu fiquei com essa senhora me maltratando, me batendo. Quantos anos a senhora tinha? Eu tinha uns 6 anos para 7 anos. Um dia eu fui fugir dela, peguei a linha de trem e comecei a andar na linha de trem. E um senhor já alta hora da noite, menino, o que você está fazendo na linha de trem? Eu falei, vou embora para São Paulo. Ele riu de mim. O bairro que a senhora estava, qual era, essa senhora? Eu estava lá em Rio Claro, Rio Claro. nessa época. Aí esse senhor me levou para uma pensão, mandou chamar o juizado de menores. No dia seguinte ela me levou, veio me buscar. Era uma professora, ela entrou de férias, então ela me levou para o interior, sem ordem da minha mãe. Daí, quando ela foi chamada às pressas com uma irmã, e foi morar na Penha, acima do pontilhão da Penha. Lá, ela me batia muito, fazia eu fazer serviço pesado, carregar água, encerar a casa. Um dia ela me deu uma surra, tornei catar uma trouxinha e saí. Quando eu subi a escada que dava para a rua, ela me viu, correu atrás de mim até o bonde.
Na entrada do bonde eu gritei, motorneiro, por favor, segue, segue. Essa mulher não é nada minha e me maltrata. Quando cheguei na cidade, na Praça do Correio, fui até a Rua 25 procurar minha mãe. Já não estava mais lá. Tornei tomar o bonde que ia para Lapa, desci na Matarazzo, que eu sabia que tinha uns parentes ali por ali. Vaguei até tarde. Aí uma senhora de cor, eu perguntei para ela, você conhece uma família estrangeira? Ela disse, ó, tem uma aqui, mas tem que subir essa rua, lá em cima tem umas famílias estrangeiras. Então eu subi a Rua Pinagés. Ela falou, se você não achar, você volta, fica aqui com meus filhos, até você encontrar sua família. Aí eu fui até a Rua Pinagés, ali, a Rua das Belezas, por ali. Tinha uma porção de crianças escorregando o barranco, já escurecendo, já umas 6 horas. Aí eu perguntei, ô menina, faz favor aqui. Ela falou, você quer falar com a mamãe? Então, pela linguagem que ela chamou a mãe, já vi que era da mesma cidade do meu pai, né? Aí veio aquela senhora gorda que estava arrumando a janta, que o marido trabalhava à noite. Aí ela perguntou, o que você quer, menina? Eu falei, a senhora conhece Antônio Nassar Bibi? Ela parou assim, ficou me olhando e perguntou, o que você quer dele? Eu falei, eu sou filha dele. Quando eu falei, sou filha dele, ela perguntou, você é Latife Alzira? Porque todos me chamavam só de Latife, que era o nome que eu trazia na minha infância. Aí ela me abraçou, me beijou e disse, eu sou sua tia. E como é que surgiu esse nome assim? Esse nome veio que minha avó, que me registrou, foi embora para a Síria e carregou meu documento. E naquela época ninguém fazia questão de nome, não. Como eu era muito miudinha, Latife quer dizer delicada. Então, eles me apelidaram de Latife. Começaram a me chamar Latife, e aí Latife e ficou. Até hoje eu trago esse nome, porque todo mundo me conhece por Latife, apesar de ter outro nome. Mas é uma história muito comprida, muito longa. Não dá para contar tudo agora. Me fala um pouquinho qual era a ocupação exata do seu pai, da sua mãe. Né? Sua mãe foi cozinheira, né? A senhora colocou. Foi cozinheira. Depois meu pai me pegou, mandaram um telegrama pro meu pai me pegou nessa época. Foi que ele me entregou no juizado de menores. E lá já estava minha irmã. Aí que a senhora foi parar naquela escola? É, fui no juizado, fiquei lá internada uns meses, uns tempos. Depois me chamaram, fizeram uma porção de perguntas, me levaram para o Colégio Sagrada Família, Casa da Infância. Uma casa que ficava órfãos e ficava só até 14 anos. Fiquei lá uns tempos, passei a Revolução de 32 lá nos porões. Até tem bastante escritos sobre isso também, pregando botões em fardas. Depois, em 1934, eu fui transferida, porque eu completava 14 anos já, 33 para 34, eu fui transferida para a Escola de Educação Doméstica da Liga das Senhoras Católicas. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não? Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Tem bastante trecho, estudei lá quase todos os cursos, fiz um pouco de enfermagem, um pouco de puericultura, fiz bordados, corte e costura. Colégio Interno. Fiquei até 1937, recebi um diploma em segundo lugar, com a nota 37,40 e pouco. E nesse contato tinha? Depois fiquei lá bordando, todas as meninas foram embora.
E eu fiquei lá ainda internada. Aí houve um desagrado meu de ver minha irmã ser apanhada espancada por uma aluna. Eu fugi do colégio, junto com a minha irmã. Mas eu não fugi propriamente, porque eu disse à irmã, eu vou embora. Ela riu. Ela disse, eu não acredito que você tenha coragem de fazer uma coisa dessa. Arrumei uma roupa que eu mesmo tinha feito para a exposição. Fui embaixo do uniforme e vesti minha irmã também a mesma coisa. E saímos pela porta da frente, atravessamos o jardim e fomos. Porque eu sabia que logo seria telefonado para o juizado de menores. Quando chegou, ficava ali no Cambuci, a escola. Agora tem outro nome, tem Instituto Santa Amália, né? Está bem longe daqui. Aí eu fui até a Rua 25, vagamos até tarde da noite. E o que aconteceu? Aí a senhora foi Já mocinha, já com 18 anos, minha irmã com 16, não achamos. Aí pegamos o bonde que ia para, como é que chama a rua? Que fica nas Perdizes. O bonde subia até lá em cima nas Perdizes. Eu fui até lá na Alta das Perdizes, descemos, aí perguntei para um transeunte, né, que estava no bonde, conhece a rua Apinagés, a mesma rua que eu tinha ido na minha infância. Aí ele falou, eu vou para aqueles lados. E nos levou até a rua. Acho que foi o maior desespero da minha tia, meus primos. Eu apareci ali. Tarde da noite, tinha fugido do colégio, né? Aí a senhora ficou com a sua tia ou... Aí eu fiquei com a minha tia um mês e pouco. Ela telegrafou para o meu pai. Meu pai mandou um dinheiro para a nossa viagem, para ir para São Miguel Arcanjo. Aí nós viajamos, minha tia escondia. Nós viajamos para São Miguel Arcanjo. Quando chegou, depois de Itapetininga, na entrada de São Miguel Arcanjo, dois comissários nos prenderam. Eu chorava, dizia, pelo amor de Deus, deixa eu só ver meu pai, cumprimentar, abraçar meu pai. Ele disse, não pode, você está presa. Prendeu nós duas e nos levou até Itapetininga. Como era carnaval, ele nos deixou, em vez de deixar na casa do meu pai, né, deixou nós duas na casa de uma família. Nós passamos todo o carnaval trancadas. Ele alegou que? Alegou que nós tínhamos que ser presos, porque nós fugimos. Nós ficamos na casa dessa família 4 dias de carnaval. Quando foi quarta-feira, nós voltamos para o juizado. Ficamos lá presas também, no meio daquelas meninas rebeldes, muitos dias. Aí a vigilante lá, porque lá não é, né? Ela sabia que eu era bem comportada, me pôs eu na sala de costura. Então eu ficava costurando para fora. Apareceu uma senhora da alta sociedade e me levou como dama de companhia. Aí eu fiquei com essa senhora muito tempo. Mas eu tinha vontade de andar, de viajar, de sair. Eu não queria ficar presa. Primeira vez que eu fui num cinema foi ali na Santa Cecília, que foi demolido aquele cinema. Aí eu comecei a fugir lá no circo, visitar o circo. Um dia eu pedi para ela visitar uns tios lá na Moca, ela deixou. Eu fui visitar justo aquele dia que minha priminha fazia anos, dia 9 de julho, fazia 9 anos. Não, 6 anos a menininha fazia.
Foi em 39. 38. Aí eu fui no circo, e lá no circo um palhaço chegou até perto de mim, começou a conversar comigo, e nós fizemos amizade. Aí eu saí da casa dessa senhora, até não posso citar o nome, porque é irmã da Comenta Matarazzo. Eu sei o nome dela todo, mas não posso, que é família, mais ou menos. Aí a senhora foi trabalhar no circo? Aí eu fui, porque esse senhor queria que eu tomasse conta de 2 crianças. Uma tinha paralisia infantil, estava na casa de um tio. E a outra estava numa creche interna. Eu fiquei com dó deles, porque o que eu passei na infância, eu não queria que outras crianças passassem. Então eu comecei a tomar conta dessas crianças, num quarto. Ele me levava uma vez por semana, mantimento, tudo, e eu cuidava. Porque tinha um que tinha paralisia infantil e não andava. Tinha 2 anos, tinha quase 3 anos. Ele é de 36. E foi em 1939. Aí comecei a tomar conta deles. Depois tiveram que viajar para o interior. E eu acompanhei. Então a senhora ia para tomar conta das crianças, não para trabalhar exatamente no E circo? acabei ficando com ele também. Ah, certo. É, porque eu viajava junto, dormia junto, tudo junto. E a senhora comentou que trabalhou também no Gari, né? É, depois dessa história, Em seguida? viajei por muitas cidades com aquele menino, carregando ele do lado, eu grávida, e a criança se acomoda tudo de um lado só. E numa cidade de Goiás, depois viajamos para Minas, São Paulo quase inteiro, depois entramos em Goiás. Em Goiás, nós fomos para aquela Goiás Velho, onde tinha aquelas grandes festas do Divino, mas não tinha praça, já estava lotada a praça, então nós voltamos para trás. Viajando em diversas cidades, chegamos até Estrela do Sul, onde nasceu meu primeiro filho. Teve um desastre de caminhão, o caminhão quebrou uma mola na traseira e carregava o Globo da Morte, né? Aí eu, com 8 dias, eu tive o nenê, nasceu de 8 meses, em Estrela do Sul. Depois, no dia que nasceu meu nenê, ele tinha quebrado esse contrato com a companhia. Nós ficamos sem dinheiro, que ele teve que pagar o contrato. Ele era muito rebelde, muito agressivo. Aí ele veio e nos levou para outra companhia. Viajamos em diversas companhias. Ele quem seria? Aí nós fomos para Goiás. Passamos em Pameri, Catalão, uma porção de cidade, Goiandira, muita cidade. Chegamos até Cristalina. Em Cristalina, ele achou por bem eu ficar na cidade, porque eu já estava grávida do segundo filho. Em Cristalina nasceu meu segundo filho. Aí ele comprou um monte de terra de um conhecido, mas bastante terras mesmo, fazendas, terra, tudo. Que esse senhor tinha matado a esposa e ido para Formosa. E ele era delegado, ficou delegado de polícia no lugar. E ele levava processos para serem assinados pelo juiz de Lusiana. Então ele chegou até Formosa e comprou todas as terras desse homem, que era uma grande herança dele e da filha. Tinha fazendas, garimpos, tudo. Eu tinha o documento, mas eu não achei hoje para trazer. Aí eu fui morar depois que eu saí da pensão, fui morar numa casinha de barrote. Depois nós fomos pro rancho de capim, rancho de buriti, madeira com buriti, né? No garimpo. Lá nasceu meu terceiro filho.
nasceu o segundo na casa de barrota. Como é que seria essa casa de barrota? É barro Ah, com madeira, sabe? E capim junto. Depois eu fui pro rancho. O rancho era madeira e palha de buriti. Madeira e palha de buriti. Até o rancho quase caiu em cima de nós por causa do temporal. Eu com as crianças tudo pequenas. Depois disso, que nasceu o terceiro filho, eu cuidava muito dos peões, deu varíola brava mesmo. Nós tivemos uns 5, 6 peões com varíola. Vinham os outros ranchos que o patrão mandava embora quando ficava doente, largavam eles, a míngua mesmo. Eles deitavam tudo na minha porta. Então eu mandava que estendessem a rede no rancho, porque eu fiz o primeiro rancho que quase caiu em cima de nós. Aí ele mandou fazer outro rancho bem grande, então tinha um boteco, tinha meu quarto, o quarto das crianças, a cozinha e depois o quarto dos peões. eles mandavam... Depois, graças a Deus ficaram bons. Eles mandavam para a senhora porque a senhora tinha feito uma escola de enfermagem, né? Eu sempre tratava, banhava eles, dava remédio. E muitos remédios eu pegava no campo mesmo, no mato. Carobinha do campo, punha criolina, punha tudo na água, banhava meus filhos, nenhum teve. Depois disso, teve um assalto lá no meu rancho, que eles roubavam as vendas e iam embora para a Bahia para pegar na estrada carne seca, bebida, né? E eu estava com um recém-nascido de 7 meses, nasceu com 980 gramas. Eu dormia com ele no meio da rua. Aí eu vi aquela cara estranha assim na janelinha de pau a pique. Ele falou que não queria nada não, mas eu percebi porque ele tinha uma porção de carneiro deitada, não fez barulho nem nada, ficou horas ali olhando e eu linhavava uma touquinha para o nenê que era muito pequenininho demais, uma touca para encher de algodão. Aí eu estava armada, eu quase atirei nele. Eu falei, o que você quer aí? Já faz quase meia hora que você está aí. Eu vou chamar os peões. Mentira, não tinha nem um peão. Como eles viram que eu estava de dieta de poucos dias, ainda com um menino novinho daquele jeito, né? Precisava toda hora água quente, uma coisa e outra. Eles falaram, nós vamos dançar na cidade. Era sábado, eles dançavam no ranchinho ali, no boteco, né? Eles foram para a cidade, todos eles. Mas eu citei o nome dos meus filhos, tudo pequenininho, que estavam deitados. Falei que era peões, sabe? Aí o homem se apavorou e foi embora. Mas eu apontei a arma para a janelinha. Quando chegou na estrada, que era um pouquinho afastado da estrada, ele deu um assobio, era um bando. Era um monte de rapaziada, não gastaram, ali. Você estava sozinho, o marido da senhora não estava? Não estava. Ele viajava para Lusiana, para tudo quanto era lugar. Ele viajava no circo, Deixava eu né? sozinha com as crianças. Ele viajava com Os peões tomavam conta de mim. Eles eram bons mesmo, eram humildes, muito respeitosos. Nunca me desrespeitaram, uma coisa, parecia filhos meus. Mas aquele dia me deixaram sozinho. E foram para a cidade. Fazer algazarra. O seu marido, qual era a função dele? Ele trabalhava no circo? Ele trabalhava no circo, ele era empresário de diversas companhias. Quando ele parou nessa cidade, ficou delegado de polícia, aí entrou na política, sabe? Conta um pouquinho para mim o que a senhora contou lá na hora que a gente estava preenchendo o cadastro sobre o casamento da senhora. Como que foi o seu casamento? Ele falou, ele me levou até a igreja, tinha um casamento,
Ele falou, se ajoelha bem na frente aí, porque assim nós ficamos casados. Aí eu tinha saído do colégio, era uma menina inocente de tudo, boba, que nem... Eles riam de mim, o pessoal do circo ria de mim, de ver a minha ingenuidade. E eu acreditei. A senhora tinha quantos anos? Ah, eu tinha 18, 19 anos, né? Já quase 19 anos. 18 anos e pouco. Mas fui criada desde 7 anos no colégio, 8, por aí. E qual era a expectativa da sua família, de você, para o seu futuro naquela época? Olha, eu não pensava em nada. A única coisa que eu pensava na minha vida, toda a vida eu tive essa ideia fixa, era criar bem meus filhos, honestos, trabalhadores. E eu tenho uma casinha aqui em São Paulo, porque lá eu abandonei tudo. Eu vim com a roupa do corpo. Cheguei em São Paulo, fiquei uns 15 dias na casa do meu pai, que estava muito doente do coração. Tinha o coração já inchado. Então eu fiquei uns 15 dias na casa do meu pai. Mas meu pai começou a chorar, cada vez que me via ele chorava, ele dizia, agora que eu não posso fazer nada por você, minha filha, que você me vê desse jeito. Eu falei, pai, a única coisa que você pode me dar é um apoio moral. Eu sei que o senhor está muito doente. Então, logo que eu cheguei, com 3 meses, meu pai faleceu. Aí eu arrumei um quartinho em cima do Rio Cabuçu. Cabia só uma caminha de solteiro que meu pai tinha dado e a máquina de costura. Foi a única coisa que eu trouxe. E ali eu comecei a costurar. Para um, para outro. Costurava no colégio também. O uniforme das crianças, que eu consegui 2 vagas das crianças. Nessa casa da infância. Eram as mesmas freiras que me olharam. Para os seus filhos? É. Eu consegui com a Liga das Senhoras Católicas. Eu consegui 2 vagas. Internei 2. Um de 3 anos e outro com 5 anos. Ficaram 4 anos lá. Aí como queriam transferir um já para educandário, eu não deixei. Eu fiz tudo. Corri para cá, para lá, para todos os lados e consegui retirá-los do colégio. Que eu já tinha 2 cômodos feitos, num lugar que tinha aberto uma vila, não tinha luz, não tinha água, não tinha condução, não tinha nada, mas eu estava no céu, porque eu estava debaixo de um teto, e meus filhos. Nessa época estava a senhora com só os seus 3 filhos? Não. Quando a senhora veio para São Paulo? Quando eu vim para São Paulo, eu trouxe a menina de 4 anos, que nasceu na outra casa. Depois do garimpo, eu fui para um casarão, um tipo de uma chácara, que também ele comprou, também ele perdeu com bebida, com vícios. Fui num casarão grande, lá nasceu a menina, que é essa Divaninho. Certo. Eu vim para São Paulo com ela, com 1 ano e 8 meses. Quando ele viajou para o norte, deixou ela com 2 meses. Deixou eu com 6 filhos. Com 6 filhos? 2 eu criava, que era dele, que eram os 2 que eu tomava conta. Certo. E os 4 que eu tive são 6. Ele foi para lá, ficou e a senhora ficou aqui? Bom, Ele viajou e a senhora ficou? e eu fiquei na cidade. Aí eu tive uma hemoptise, né? Comecei a pôr sangue pro nariz, pra boca, tudo. Me deu pneumonia. O pessoal se assustou, sabe? Esses lugares pequenos assim, nossa, aquilo era um absurdo. Fiquei na casa de uma comadre uns dias, mas ela ficou com medo também. Voltei para a chácara, sozinha lá.
E cada um cuidou de uma criança minha, os vizinhos. Até ela queria me tomar a Divanil, que estava novinha, né? Com 1 ano e 8 meses. Aí ela escreveu para o meu pai, falando que eu estava muito mal, que eu estava com pneumonia, que eles achavam que eu estava tuberculosa. Aí ela mandou uma carta para o meu pai, e quem recebeu foi meus primos. Um que tinha casado com a minha irmã, sabe? Aí, na hora eles fizeram um abaixo-assinado com todos os árabes aqui e ali, pegaram o dinheiro para me buscar. Aí eu cheguei, fiquei uns dias na casa do meu pai, como eu contei. Depois fui morar num ranchinho na Vila Palmeira, que eu falei para você, né? É o primeiro lugar que eu fui morar. Era num casebrinho mesmo. Fiquei lá quase 2 meses. Aí deu enchente. Minha máquina até soltou as gavetas, soltou tudo. Perdi diversos cortes de costura dos clientes. Aí fui para casa da minha tia, fiquei uns 3 dias até a água baixar. Depois eu mudei uma casinha na olaria, que o dono da olaria me cedeu o quartinho. Falou, olha, você fica aí, mas tem que sair logo daqui, porque é muito úmido, passa o riacho aí do lado. Aí eu tive pneumonia de novo. Aí esse senhor, que eu morei a segunda vez com ele, ele foi buscar o doutor Álvaro no bairro do Limão, junto com a minha irmã. Minha irmã ali era de Campo de Jordão fazer compra, o nenê. E justo no dia que eu cheguei, eu estava ruim. O primeiro marido a senhora não viu mais? Aí ele falou, você quer mudar mais lá para cima? Você quer... Ele já vivia me escrevendo carta, tudo, sabe? Todo mundo me chamava de viuvinha, porque papai tinha falecido e eu andava só de preto. Então eu falei para ele, eu estou com um pé na terra e outro no chão, o que vocês fizerem comigo eu aceito. De fato eu estava tão magra, era só osso. Eu tenho a fotografia também aí. Aí ele arrumou uma garagem, sabe? Que tinha sido até uma carvoaria, no alto da Vila Palmeira, na Rua M, lá na Vila Palmeira mesmo. Eu fiquei lá nessa carvoaria quase 1 ano. Aí a vizinha tinha um porão, ela falou, você quer sair daí? Vem pra cá, porque o chão era inclinado, então eu tinha que pôr o calço na cama, na mesa, tudo. E era terra também. Aí tinha um porão, fiquei lá 2 anos também, mais 2 anos. Aí nasceu meu nenenzinho também. Essa filha eu perdi com quase 3 anos, 2 anos e pouco. Aí eu fiquei nesse porão, que até minha filha hoje foi trabalhar para eles, na Rua Maria Paula. Foi tratada umas cortinas dela. Até hoje ela tem amizade comigo, manda as coisas para mim. Fiquei com ela, até comprou o terreninho. O último aluguel, ela falou assim, não, olha lá, tia, eu não vou cobrar do seu aluguel, você comprar o terreninho para você, que você tem ideia. Ela me deixou os últimos aluguéis, pagar o terreninho. Eu dei entrada no contrato, sabe? Aí eu fui morar nesse lugar, com meu companheiro, meu novo companheiro, né? Foi bom para mim até a hora da morte. Isso eu não tenho queixa dele, sabe? Passando muita privação, tinha que pagar. Eu costurava com lampião, com lamparina, até a tarde da noite. Eu construí minha casa. Aos pouquinhos fui construindo, educando meus filhos.
Eles começaram tudo a trabalhar com 12 anos, que tirava o diploma de grupo com 10, 11 anos, né? Porque eram muito esforçadinhos. Né? E eu não tinha condição de pagar para eles estudar longe. Ginásio não havia. Então eles começaram tudo a trabalhar novinho mesmo sem registrar. Em alfaiataria não, como é que se diz? Lavagem de roupa. Pinturaria. Tinturaria. Isso. Aí começaram a trabalhar em pinturaria, tudo cedo mesmo. Depois um começou a trabalhar numa tecelagem com o faxineiro, foi aprendendo. Quase todos são tecelão também. Mas depois, um tempo, um entrou numa casa de rolamento, de lá ele foi aperfeiçoando, até que o dono de uma casa de rolamento abriu e pediu para ele cooperar, né? Ele entrou na polícia já com esse homem, com esse dono, deixando ele faltar tudo e pagando. Ordenado certo. Hoje ele é tenente. Que outro, além dessas atividades, a senhora, atualmente, qual é a atividade que a senhora está exercendo? O que a senhora gosta de fazer atualmente? Agora eu ocupo minhas horas fazendo crochê, tricô, faço bolsas de ráfia, faço bonecos, palhacinho. Faço muito palhacinho, gosto mesmo. Só porque ele é alegre. Não deixa tristeza no meu quarto. Eles então ficam no seu quarto? É. Pode ir lá que tem uns 2 palhaços no meu quarto. 3, aliás. 3. Eu dou de presente. Outra hora eu vendo. Faz muito tempo só quando eu sou fazendo atividade, trabalhava. Toda a vida eu tive. Mesmo trabalhando na Secretaria da Saúde, eu entrei na Secretaria da Saúde em 1959, em janeiro de 1959, com Fauzi de Carlos. Foi ele que me nomeou. Era o último despacho dele, tempo do Jânio Quadros. Entrei na Secretaria de Saúde e nas horas de folga eu ensinava até os vizinhos. Quando acabava meu serviço, os vizinhos vinham, que via eu sempre com a agulha na mão. Toda a vida ensinei. Dei aula também de corte e costura para a Secretaria Social do Bem-Estar, na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Conta um pouquinho desse período que a senhora ficou na Secretaria da Saúde. Não tenho muito a contar. Tenho que eu fiquei 4 anos sozinha, sendo atendente, servente, escriturária, vacinadora, tudo que eu tinha que fazer o que estava no meu alcance. Então eu desempenhava o que eu podia. Não tinha então quem ajudasse? Não tinha quem ajudasse. Às vezes eu levava a minha menina de 12 anos para carimbar os papéis, facilitar. Às vezes não me sentia muito bem, ela vinha e me ajudava na limpeza também. Ninguém tinha um cargo lá dentro específico? Não, era só eu mesmo. Eu fiquei até 1962. Até setembro, outubro de 1962. Era um posto de saúde, alguma coisa assim? Posto de saúde. Posto de saúde? Onde? Depois eu comecei a ir muito na secretaria, levar os papéis, e eu pedia para um, para outro, para pôr mais um funcionário, né? Aí mandaram outra servente. Eu continuei com os papéis. Aí foi extinta a epidemiologia, né? E um dos funcionários foi para o nosso setor como atendente. Já melhorou mais um pouco. E quais os bairros que esse posto de saúde atendia? Atendia tudo. Atendia crianças, adultos, geral. Não posso contar muito da Secretaria de Saúde, porque o final foi triste para mim.
Qual foi a atividade que você Eu considera... comecei a ficar doente, eu já não engolia mais. A minha comida parava no esôfago, eu vivia só no hospital, direto. Na época que a senhora estava Deu hérnia de hiato, não, nervoso também, nervosa? constrangimento, né? A senhora ficava nervosa por quê? Não posso falar agora. Não? Tudo não posso citar. Aí tem que dar o nome, né? Qual foi a atividade que você considera mais importante? Família, política, hobby, religião? O que a senhora acha, assim, dentro das várias coisas que tem dentro da sociedade? Olha, primeiro a família, está em primeiro lugar. Família. Depois o hobby, trabalhos. O hobby entra como trabalho? Trabalhos. Política eu deixo para o fim. Religião, a senhora? Religião, eu sou católica. Porque eu fui criada, né? Eles me deram o pão e me deram a educação também, né? Aí não posso estar mudando o pano, cuspindo no prato, né? A senhora poderia falar um pouquinho, né? Como é que escreve? Poderia falar pra gente? Sobre o quê? Você já escreveu, né? Sobre a sua própria vida. Poderia falar? Não entendi bem. A senhora comentou com a gente, quando a gente estava cadastrando, que a senhora já escreveu um pouquinho essa vida. Conta um pouquinho como é essa sua experiência de escrever sobre a sua própria vida. Como é que tá falando agora? Eu comecei a escrever porque eu tive uma vida muito agitada que poucas pessoas têm, né? E me interessei de escrever passagens que eu achei interessante e vontade mesmo de escrever. Você já passou para alguma pessoa a ler ou a senhora escrevia só para a senhora? Só para mim e minha filha. Minha filha tem alguns dados que ela mesma até repassou. Até às vezes tem duas folhas da mesma história. Eu gosto de escritura, eu gosto de ler, eu gosto de escrever. Hoje Gosto mesmo. Hein? Hoje a senhora escreve? Como? Hoje a senhora coloca a sua vida no papel, escrevendo? Coloca? Continua. Bonito. A senhora participa de alguma associação, clube? Como eu falei, eu só participo do grupo de idosos. Tem o grupo de idosos da Zona Oeste que frequentam todas as quarta-feiras, tem missa, tem baile, né, no Clube de Pinheiros. Às vezes eu vou, mas eu não sou muito fanática para baile, não. Não? Não. Só quando convocam mesmo, que a gente é obrigada a ir, tem palestra, eu gosto das palestras. A senhora frequenta há quanto tempo? Já há muitos anos, uns 4, 5 anos. É? Atualmente a senhora mora sozinha? Com quem que a senhora mora? Quer dizer, meu quarto é sozinho. Agora tem meus filhos, eu tenho 2 cômodos que está com um filho meu, né? Que ele veio de Vitória e eu dei 2 cômodos para ele. E do outro lado tem 3 cômodos que está minha filha. Quer dizer, no quintal tem 3 famílias, né? A senhora e mais uns Mas 2 eu sou eu. Minha sala é minha. Apesar de ele vir assistir televisão, ele gosta muito de trabalhos também, artesanato, ele gosta de fazer gesso, gosta de fazer cortinas de corda e tudo. Às vezes ele fica trançando lá e assistindo televisão. E eu fico também trabalhando, né? Fazendo o meu trabalho, porque o dele não. Não. Ele faz o dele, eu faço o meu. Então a senhora convive bastante com os seus filhos? Só com os seus filhos? Assim, no dia a dia, a senhora está mais em contato com a sua filha e com o seu filho? Eu tenho uma moça que ela acabou de criar comigo. Ela veio para minha casa, a minha mãe dela perdeu a memória também. E ela tinha medo da mãe e de um rapaz que morava lá com a mãe dela. Então ela começou a vir para minha casa, morava na outra esquina da minha casa. Começou a vir sempre. Acabou ficando comigo.
ficando comigo, depois a mãe desapareceu, morreu lá no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Aí ela está bem casada, acabou ficando comigo, mas ela sempre comunica comigo, vem na minha casa, sempre está na minha casa. Além dela e dos outros dois que... Sempre estão em casa. Ah, teve mais algum que a senhora criou? Alguma criança? Tem, mas o filho desse segundo marido tinha um rapaz, né? Ele ficou comigo até casar também. Então, além dos seus filhos mesmo, a senhora criou outras crianças? Outras crianças. E eles sempre estão em contato com a senhora? Está sempre em contato comigo. Até esse filho que está morando em Castilho, que tem um filho que é guarda florestal, ele está na divisa de Mato Grosso. O mais novo meu, está em Castilho. Então ele... E, assim, qual... Uma vez a cobra desceu por rancho, na palha, uma cobra branquinha, branquinha. Mas eu dormia com um cortinado de um pano bem fino, sabe? Certo. E prendia em volta, por causa dos animais, né? A cama das crianças também eu fazia aquilo. Ela não vinha descendo na cortina. Que susto. Meu menino pegou a cobra na gaveta, pensando que era a gravata do pai. Ela saiu de dentro, o cachorrinho lá, tinha um cachorrinho, uma luluzinho, latiu a noite inteira. Quando foi de manhã, meu filho se arrumando, coitadinho, aquele que tinha paralisia, pegou a cobra pensando que era a gravata do pai. Quando ele sentiu aquela coisa roliça, fria, largou e caindo, gatinhando, chegou até perto de mim, mas branco, 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 branco. Aí ele disse, mãe, cobra, cobra, no quarto. Custou ele falar. E eu sacudi ele para falar. Estava assustado, né? Estava assustado. Nossa, coisa horrível. E era uma coral. Ela é toda colorida, né? Coral. Aí o Garcia queria pegar ela na mão, os vizinhos falaram, não, essa aí é perigosa. Essa tem veneno até no rabo. Vocês nunca tiveram nenhum problema nesse tipo, com cobras? Não. Não? O Douglas teve sim. O Douglas foi pegar um pica-pau dentro de um cupim e um bicho mordeu ele. Não se sabe se foi aranha, se foi cobra, que foi, mas o pé dele ficou assim, ó. Douglas é seu filho? Esse que eu criava, esse que eu peguei para olhar. Certo. Esse era vítima. Coitadinho, era vítima. Porque acontecia tudo com Depois ele? acontecia tudo com ele. Depois deu paratifo na cidade, quando fui para casa, que eu saí do garimpo, deu paratifo na cidade. Não é que ele pegou 40 dias de febre, 40 graus. Era banhar ele o dia inteiro, trocar o dia inteiro. Ele perdeu as pernas de novo, ficou sem andar. E o pai, no dia que ele estava já com começo de febre, o pai viaja para o Rio. E o único médico da cidade vai embora, quando ele viu um carro atrás do outro. Pegou e foi embora. Mas tinha um farmacêutico velhinho, tinha mudado lá. Eu acho que é alguma coisa de família. Marcou na sua vida? Muito episódio. Marcou muito, foi um menino que eu criei, que faleceu de desastre. Aquele que tinha paralisia infantil. Morreu na Marginal, 1 ano de casado. Se marcou bastante. Meu velho também, meu companheiro também. Deu um derrame, ele morreu dentro do banheiro. Marcou bastante. Uma menina que eu mudei para lá, não tinha luz, não tinha nada. Ela começou a sentir falta de ar, ela tinha o coração grande, né? Mas eu não sabia. Eu corri com ela. São passagens que não esquece nunca, viu? E coisas boas, bonitas, tem alguma que marcou? Coisas boas, que eu estava no garimpo, parecia cobra, parecia bicho. E o que a senhora fazia quando Eu achava bonito. Achava bonito? A siriema vinha cantar atrás do rancho, acordava a gente. Agora as cobras eu tinha medo, viu? Coisas que não acontecem mais, né? É. E, assim, qual... Uma vez a cobra desceu por rancho, na palha, uma cobra branquinha, branquinha. Mas eu dormia com um cortinado de um pano bem fino, sabe? Certo. E prendia em volta, por causa dos animais, né? A cama das crianças também eu fazia aquilo.
Ela não vinha descendo na cortina. Que susto. Meu menino pegou a cobra na gaveta, pensando que era a gravata do pai. Ela saiu de dentro, o cachorrinho lá, tinha um cachorro, uma luluzinho, latiu a noite inteira. Quando foi de manhã, meu filho se arrumando, coitadinho, aquele que tinha paralisia, pegou a cobra pensando que era a gravata do pai. Quando ele sentiu aquela coisa roliça, fria, largou e caindo, gatinhando, chegou até perto de mim, mas branco. Aí ele disse, mãe, cobra no quarto. Custou ele falar. E eu sacudi ele para falar. Estava assustado, né? Estava assustado. Nossa, coisa horrível. E era uma coral. Ela é toda colorida, né? Coral. Aí o Garcia queria pegar ela na mão, os vizinhos falaram, não, essa aí é perigosa. Essa tem veneno até no rabo. Vocês nunca tiveram nenhum problema nesse tipo, com cobras? Não. Não? O Que Douglas teve sim. O Douglas foi pegar um pica-pau dentro de um cupim e um bicho mordeu ele. Não sabe se foi aranha, se foi cobra, que foi, mas o pé dele ficou assim, ó. Douglas é seu filho? Esse que eu criava, esse que eu peguei para olhar. Certo. Esse era vítima. Coitadinho, era vítima. Porque acontecia tudo com Depois, ele? acontecia tudo com ele. Depois deu paratifo na cidade, quando fui para casa, que eu saí do garimpo, deu paratifo na cidade. Não é que ele pegou 40 dias de febre, 40 graus. Era banhar ele o dia inteiro, trocar o dia inteiro. Ele perdeu as pernas de novo, ficou sem andar. E o pai, no dia que ele estava já com começo de febre, o pai viaja para o Rio. E o único médico da cidade vai embora, quando ele viu um caso atrás do outro. Pegou, foi embora. Mas tinha um farmacêutico velhinho, tinha mudado lá. Eu acho que é alguma coisa de família, porque ele mudou e vivia sozinho, esse farmacêutico. Ele ia no campo recolher remédios, mas ele era farmacêutico mesmo. Então ele cuidou do meu filho. E pagava o que podia. A senhora pagava o que Toda podia? hora ele estava lá, todo dia. Tinha umas 6, 7 pessoas com parativo. E me conta, assim, a senhora tem algum sonho ainda a ser realizado? Sem realizar, É, que a senhora quer que realize ainda? é escrever. É escrever a sua história? Que bom. Só que eu não posso contar até o fim. Tudo. Por quê? Porque o final, quando sair da Secretaria da Saúde, eu não quero magoar certas pessoas. Então o maior sonho é continuar escrevendo. O maior sonho é continuar escrevendo. É. E como foi essa senhora estar contando, né, a trajetória de vida da senhora aqui pra gente? Como a senhora se sentiu? Como? Como a senhora se sentiu, né, contando a história de vida para nós? Eu fiquei emocionada, né? Fiquei emocionada mesmo, porque e não contei quase nada. A senhora teria alguma mensagem para passar para as pessoas jovens, falar? A única mensagem que eu peço, que eu dou mesmo a todos os jovens, que nunca entre no vício, não entre nas drogas, procurem escrever, ler, estudar. É a única mensagem que eu não pude dar estudo para meus filhos. A senhora deu estudo sempre para seus filhos? Graças a Deus, todos eles seguiram um bom caminho, nenhum nunca foi preso, né? Já é alguma coisa, né? E tiveram um caminho certo, tiveram uma profissão, que é o importante, né? É. Todos eles. Esse que está comigo é chaveiro, é bombeiro, e tem certificado de chaveiro, de tudo, hidráulico, bombeiro hidráulico. Faz de tudo, que tecelão. E tudo quanto é cursinho ele faz.
Ele gosta de estudar. Certo. Então, a gente termina por enquanto aqui, Certo. né? Que a gente registrou o máximo possível da sua vida, né? Da sua história. E agora a gente continua pra Você lá. quer ver a fotografia do colégio? Agora eu quero ver as fotos. Você vai dar risada. Tem a do garimpo.